um grupo de jovens foi ao Chico e fez a seguinte pergunta para o Chico, lá em Uberaba: do jeito que está o mundo, as condições, os problemas, as brigas, é um problema social e político. E o Brasil? Foi essa pergunta que fez ao Chico. Sabe quantos anos tem essa pergunta? Parece que foi feita ontem, né? Super atual. Essa pergunta tem 33 anos, foi feita em 1983 ao Chico. E o Chico responde assim: tomando em base que o nosso mentor espiritual, André Luiz, a quem devemos muito respeito, ele diz que se o que consertarmos errado dentro de nós, o que estiver errado do lado de fora, conserta-se automaticamente. O que estiver errado do lado de fora será consertado automaticamente se consertarmos o que estiver errado dentro de nós. Baseando nisso, nós podemos ver que o mundo, a Terra especificamente, que é direcionada por nosso Senhor Jesus, não tem problema nenhum. A Terra, em termos de harmonia e equilíbrio, ela é perfeita. Todos os itens, todos os seres, todos bicho, planta, tudo que tem na Terra está com equilíbrio. E o que está desequilibrando tudo isso? É o que está errado ainda dentro de nós. Vamos nos punir? Vamos nos matar mutuamente para que isso melhore, porque o outro não acredita? Isso é um trabalho individual e cada um de nós sabe exatamente o que está errado dentro de si. Isso é tão real que na prece do Pai Nosso ele diz: não nos deixe entregue a tentações. E nós acreditamos que a tentação está do lado de fora, e não está. A tentação está dentro de nós, porque tudo aquilo que nós olharmos do lado de fora e acharmos que é tentação que provoque conosco, é só fechar o olho e desaparece. É só nós vermos as polêmicas que existem hoje em dia, minorias, né? As reivindicações que fazem, é porque nós ainda estamos enxergando as coisas com os olhos materiais. Porque se fecharmos os olhos, não temos distinção para nada. Nós só vamos julgar e conseguir entender as pessoas, não deveríamos julgar, mas vamos abalizar o que é uma pessoa ou outra pelo que ela fala. Porque dependendo do que ela fala, é o jeito que ela acha. Ah, mas tem pessoas que falam uma coisa e agem de outra. Se nós prestarmos atenção, como Kardec nos aconselha, o que ela está falando, o roteiro do que ela está dizendo, nós saberemos certinho quem é essa pessoa. É que nós deixamos nos iludir pela parte externa dessa pessoa. Nós deixamos confundir nossos pensamentos e nosso bom senso pela parte externa. Para a gente ter uma ideia, se chega alguém com um carrão muito bonito, a gente fala: olha, um carrão muito bonito. Admiramos a pessoa, a capacidade da pessoa de escolher aquele carro, mas nós não sabemos se esse carro está endividado. E assim somos nós, seres individuais. A gente acredita que a beleza física ainda é uma forma que Deus está privilegiando aquela pessoa pela capacidade que ela tem de ser boa. Não é. A beleza física que nós procuramos é uma ilusão para que as pessoas possam acreditar que nós somos melhores. Não somos. No livro Missionários da Luz fala que espíritos de grande evolução, quando vão reencarnar na Terra em trabalhos, eles pedem defeito físico. Por que pedem defeito físico? Porque eles sabem o risco que é a vida nossa na Terra e o tanto que a gente deixa se iludir pelas coisas materiais. Como espírito, nós sabemos escolher sem a interferência da matéria, mas na matéria nós deixamos nos levar por ilusões, por amizades, por considerações exteriores.
Para a gente ter uma ideia de como a matéria interfere em nossa vida, peguemos uma flor viva, flor de verdade. A gente põe a mão nela, sente, percebe a delicadeza da flor. E isso ainda que nós temos uma matéria muito grosseira, muito mesmo. Porque todos os seres da natureza emitem vibrações. O espírito, ele percebe as coisas, as belezas de todo o universo pelas vibrações que emite. Nós ainda não temos essa capacidade porque ainda estamos encarnados e a nossa evolução ainda é pouco. Mas o espírito percebe isso. Então, para nós termos uma ideia o que é estar encarnado, sabe aquela luva de lixeiro, aquela grossona que ele usa? Nós tentarmos perceber a delicadeza dessa flor. Por mais sensíveis que a gente possa ser, nós não vamos entender a delicadeza dessa flor. E o espírito humano é muito mais que isso. O espírito humano, quando Deus nos cria, ou nos criou, é para a eternidade. Nós temos uma ascensão da evolução. Somos primeiramente princípios inteligentes, que quando Jesus recebeu a terra de Deus na sua formação, o princípio inteligente veio e envolveu a terra. Tudo que demonstra uma inteligência, tudo que demonstra uma atividade é envolvido nesse princípio inteligente. Até as pedras, até os minerais, porque já é provado cientificamente que os minerais têm um tempo que eles vão liberando partículas. Eles têm um começo, meio e o fim de sua vida. Isso é para todos os seres materiais. Então ele tem um princípio inteligente. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que desde que o princípio inteligente veio para a Terra, até o primeiro ser que levou o seu pensamento e inteligência, imaginando que tivesse alguma vida a mais, alguma coisa além, levou 15 milhões de séculos. É muito sério. Se Jesus é o dirigente do planeta, é o governador do planeta, e ele está tendo toda essa paciência em nossa evolução, porque nós teríamos que condenar a outra pessoa por o ato de uma única vida que nós estamos vendo? Isso é um exercício de evolução muito grande, muito difícil, e nós erramos constantemente. Por má fé? Não. Por vício. As outras pessoas também têm o mesmo vício de tomar atitudes precipitadas, julgamento precipitado. Nós estamos nisso também. Quando percebemos, nós fazemos e falamos, errei. E a gente vai procurando se corrigir. Isso é um trabalho muito grande. Quando Jesus encarnou na terra, como Senhor da terra, responsabilidade de todas as ovelhas que aqui estão é dele, nós já estávamos preparados, porque nós já existíamos lá atrás, na época de Jesus. Nós já estávamos preparados para compreender a missão de Jesus. Nós estamos perfeitamente em equilíbrio para entender. Hoje nós entendemos, mas é muito difícil para nós, porque nós temos mais interesse pelas coisas materiais, porque é a única coisa que a gente consegue detectar com nossos 5 pobres sentidos. Eu falo 5 pobres sentidos porque os habitantes de Marte, segundo Humberto de Campos, têm 12. O que pode ter mais 7 sentidos? A gente já é tão feliz com os nossos 5, né? Uma comida boa, uma roupa boa, uma visão boa, 5, um olfato de um perfume bom. Mas André Luiz fala que quando 2 de nós estivermos conversando, falando mal de uma terceira pessoa, nós exalamos odor de latas de lixo. É bem assim que ele fala. Odor de latas de lixo. Então nós somos perfumados por fora, mas por dentro, às vezes nós descemos a condições de lata de lixo. E o que uma lata de lixo pode oferecer de bom? E o que uma lata de lixo recebe? Lixo. Nós estaremos recebendo lixos do plano espiritual. Não estou falando lixo em desmerecimento, mas em lixo de detritos infelizes, de pessoas como nós, desencarnando,
Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu morro de medo de morrer e morro de medo. Morre, né? Tenho medo de morrer e ir para o plano espiritual e ir para o umbral. Não tem ninguém que desencarne na Terra que não passe pelo umbral. Ninguém. Chico Xavier passou? Passou. Mas de que jeito? Para mais na velocidade da luz. Se nós conseguimos detectar a velocidade da luz, é porque o nosso espírito tem capacidade para mais coisas, para mais velocidade, porque pensou e está, e a luz tem que percorrer o espaço. Então todos nós não precisam ter medo de desencarnar e ir para o plano espiritual, ir para o umbral, porque o umbral, Kardec fala no Livro dos Espíritos, que é a erraticidade. O que é a erraticidade? Onde fica errando? Não. É o período que todos os espíritos que precisam reencarnar passam. Se nós desencarnássemos hoje, fôssemos para a cidade de Nosso Lar, acho que é um livro que todo mundo conhece, né? Não vem falar que flor na janela é a mesma coisa, que não é, pelo amor de Deus. Violeta, né? É, violeta na janela. Não, isso é uma cópia horrorosa que o cara quis fazer do Nosso Lar. Ah, vale para conhecer? Vale. Mas se quiser não perder tempo, vá numa fonte 100% boa, que é Chico Xavier, com mais de 450 volumes psicografados. Ninguém vai conseguir fazer isso. Isso é uma outra história, depois eu converso. Se nós desencarnássemos hoje e fôssemos para a cidade Nosso Lar, não estaria bom? Alguém já leu, já ouviu comentar? Estaria ótimo, não estaria? E a cidade Nosso Lar está ainda reencarnada dentro da faixa do umbral. Está quase assim no limite para sair, mas ela ainda está dentro do umbral. E para nós irmos para a cidade Nosso Lar, é uma das cidades das milhões que tem aí em cima do nosso planeta, em cima das outras cidades. Mas para nós desencarnarmos, para ir para a cidade Nosso Lar, nós precisaríamos ser, em pensamento, sentimento, atitudes, palavras, um habitante do nosso lar. Teríamos que agir como um habitante do nosso lar para sermos recebidos no nosso lar. Quem que é recebido num centro cirúrgico? Que teoricamente tem que ser o mais higienizado, aseptizado e qualquer outro termo aí que existir nesse sentido. Tem 2, 3 pessoas que possam entrar no centro cirúrgico, né? Ou 4. O enfermeiro para ajudar, o anestesista para anestesiar, o médico para operar e doente. Muitos de nós somos recebidos nas cidades espirituais como doentes. Lá nós somos tratados e somos convocados, somos convidados a trabalhar no bem coletivo da cidade. Nós fazemos isso hoje? Nós trabalhamos no bem coletivo da cidade? Não, porque já é um vício nosso falar mal de quem governa, né? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo governar, se a gente não consegue nem ter equilíbrio, contorno, a situação dentro da nossa própria casa. Imagina governar uma cidade. E a doutrina fala que nós devemos orar muito pelos nossos dirigentes. A doutrina também fala que o espírita convicto sincero jamais deveria se envolver com a política, porque espírito nenhum veio dar autorização para qualquer um que falar em defesa do espírita na política, em lugar nenhum. Então, quando nós já estivermos preparados para trabalhar pela coletividade sem exigir nada em troca, nem mesmo reconhecimento, nós estamos aptos para ser cidadãos do nosso lar. Está perto, né? Não falta pouco. Não precisa ter medo, não. Porque para a espiritualidade que está esperando tanta nossa evolução, o tempo é muito pouco, não é nada. Uma vida para nós não significa nada. Uma vida em termos de evolução é muito pouco. Então nós não vamos evoluir em uma vida. Nós podemos cada vida melhorarmos um pouquinho. Humberto de Campos conta o caso de um rapaz que várias reencarnações ele teve sucesso. E ele queria ter sucesso na paciência. Porque
paciência é uma coisa fácil, né? Não é? Emmanuel dá uma receitinha para a gente saber se nós temos paciência. Toda vez que alguém perguntar alguma coisa para a gente responder 5 vezes a mesma coisa, o mesmo tom de voz e a mesma serenidade. Aí nós vamos saber se nós temos paciência. E esse rapaz pediu, pode ser rapaz, pode ser mulher, mas esse espírito pediu para desenvolver a paciência. E Humberto de Campos fala que, até onde ele sabe, ele estava na 8ª reencarnação tentando. Tentou. Estava na 8ª. Porque quando Jesus nos afirmou que o Evangelho é a verdade absoluta, e a doutrina espírita é baseada no Evangelho de Jesus. Por isso a doutrina espírita não teme de forma alguma a boa vontade dos homens. A nossa boa vontade é muito pouquinho, né, para se dedicar nisso. A doutrina espírita não teme as revoluções sociais. Cada hora tende para um lado, cada hora é uma política, cada hora é uma reivindicação. Não tem medo disso. E a doutrina espírita não tem medo nas convulsões geológicas. O planeta vai acabar, não tem medo disso. Porque o que ela nos ensina é a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é confiança plena em Deus. Essa é a maturidade espiritual. Mas o que vai acontecer amanhã? Mas você está fazendo direito que hoje precisa de você fazer? Estou. Então o amanhã, o futuro, é efeito do que você fez hoje. A nossa saúde amanhã, como é que vai ser? Do jeito que nós nos cuidarmos hoje. E o meu casamento amanhã? Do jeito que nós levarmos hoje. Minha vida financeira? Do jeito que nós cuidarmos hoje. Espírito nenhum tem condição de falar o que nós seremos no futuro. Mas a nossa situação atual, do jeito que nós agirmos atualmente, fala certinho que nós vamos ser no futuro. Ninguém muda nada. Por isso que eu disse lá, quando Jesus veio, nós estávamos maduros o suficiente para entender o Evangelho. Mas ele sabia que não podia contar com a boa vontade nossa, não podia contar com as políticas, nem com as transformações geológicas do planeta. Ele falou, lá na frente nós vamos ter que mandar um Consolador prometido, que ele irá nos relembrar tudo o que foi esquecido e ensinar coisas novas. Quando João escreveu no Apocalipse, 1000 passaria, mas 2000 não chegaria. Na nossa evolução, do jeito que nós entendemos a coisa, o que nós achamos que ia acontecer? Não chegaria no ano 2000. Vai acabar o mundo. Não vai. E pasmem assim, a tristeza de que tem grupos espíritas em Rio Preto que aconselhou as pessoas frequentadoras a guardar mantimento, provisão, porque ia passar uma situação difícil e os espíritos iam falar onde eles deveriam se esconder para ser protegidos. Não existe. Cadê a confiança na justiça divina e no merecimento de cada um de nós? Cadê a confiança no que nós plantamos? Eu não sei como que a pessoa se retratou, mas que o pessoal guardou comida, guardou água. E era coisa para comer uma semana, que uma semana as coisas se acomodariam. Mas se nós entendermos pela visão espírita que 1000 passou, mas não chegou 2000 e veio o Consolador, muda de figura. Porque não tem nada dentro da doutrina ou fora da doutrina que traga tanto consolo, tanta compreensão, tanta maturidade, tanta confiança em tudo. Porque quando nós temos um filho, a nossa confiança é o quê? Cresça com saúde, com inteligência, que seja uma pessoa de bem. Mas nós educamos nossos filhos para ser bem coletivo ou bem egoísta? Nós educamos para ser bem egoísta. Você é inteligente, você é bonito, você tem capacidade, então faça a tua vida, não importa os outros.
E não funciona assim. Porque todos os atributos que a gente considera de bem ou de bom para nós é um empréstimo. É um empréstimo. Porque as pessoas que nós vemos pela rua faltando alguma coisa é porque não souberam usar. Porque se nós olharmos dentro vamos dizer, a parte assistencial, tem aquele pobre que é relaxadão, é porcão, é largado, não tem um pingo de higiene, é evolução. Por mais que ele queira, ele não consegue mais daqui aquilo. É evolução. Tem aquele pobre que a gente vê que é honesto, é trabalhador, procura manter tudo limpinho, as coisas arrumadas, acertadinho. Esses são aqueles que pedem para nascer nesse meio, para mostrar para os outros que é possível viver confiando e trabalhando honestamente, embora todas as dificuldades. Agora, aquele pobre que é revoltado, que está sempre inconformado com as coisas, é aquele que não soube usar da fortuna, não soube usar dos empréstimos de Deus. Então no íntimo ele sabe o que é bom, mas não tem. Então ele se revolta e faz o quê? O que fez no passado, volta para o crime. É o hábito, é o vício que nós temos adquirido. Então a doutrina espírita, ela vem para nós como uma coisa extremamente esclarecedora, trazer para nós a noção real do trabalho e o amor a Deus. Isso é a doutrina espírita, baseando em Jesus. Deu-se o tempo, quando vinha o Consolador, veio o Consolador. E a espiritualidade é tão precisa no trabalho que ela faz, porque há 300 anos antes, 400 anos antes, 500 anos antes, ela já estava trabalhando para a evolução das coisas. Tanto que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por volta de 1200 a 1300, Jesus veio até a Terra e com Eliú, que é o Ismael, né? Eles já planejavam trazer do Ocidente para o Oriente a árvore do Evangelho. Isso já estava sendo trabalhado. Então não tem nada que acontece ao acaso, nada que possa assim, de repente, o que eu vou fazer? Não é igual uma viagem que está com o porta-mala do carro lotado, começa a chover, fura o pneu, nós temos que parar e trocar. Não existe isso para a espiritualidade. E se essas coisas nos acontecem, é para testar a nossa paciência, né? Porque porta-mala lotado, furar o pneu do carro, você tem que trocar, é para testar a paciência mesmo, a confiança. Então eles vinham trabalhando nisso. E na Europa, deu-se assim a reencarnação de muitos espíritos de inteligências poderosas, para que a ciência pudesse explodir com tudo, que a ciência pudesse demonstrar um monte de coisas que até então era difícil para nós entendermos no conhecimento da natureza. Mas qual o objetivo disso? Que a ciência pudesse deixar de lado e colocar nos lugares devidos toda aquela mistificação, todo aquele mau aproveitamento que fizeram do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Mudaram o Evangelho para proveito próprio, modificaram as coisas para benefício de alguns. Então havia necessidade da ciência estourar, a ciência chegar no auge, mostrar que tudo aquilo que era ensinado era mentira, que tudo aquilo estava sendo deturpado para nos enganar, tornássemos materialistas céticos, sem acreditar em nada, e veio a doutrina espírita na sua filosofia. Perfeito. Mostrou que aquele que deixa de acreditar é porque não tem uma resposta clara, uma resposta lúcida para todas as suas dúvidas. A ciência demonstrava um monte de coisas em sequências, mas não conseguia fazer a sequência, não conseguia entender o porquê as coisas aconteciam. Nós sabemos que a luz é um fóton, que ele tem energia e leva essa energia em formato de luz, mas a ciência não consegue explicar como é que esse troço acontece. O homem consegue copiar aeronaves, espaçonaves, máquinas possantes, mas não consegue fazer um pássaro. O homem pode fazer máquinas que sobrevivem um bom tempo, 3, 6 meses embaixo da água, autossuficiente, mas não consegue fazer um peixe. Alguém teve que fazer isso, alguém fez isso.
E isso fez com que a filosofia espírita, com o Consolador prometido que nos esclareceria, junto com a ciência, tomasse um dinamismo, uma força muito grande. Mas para quem não tem boas intenções, prefere negar a doutrina espírita a querer ser feliz em uma vida só. Então, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se nós desencarnarmos hoje, nós vamos para onde? O mundo espiritual. O mundo espiritual nosso é onde? Na terra, num plano diferente de vibração. Então nós somos terra sempre, até evoluirmos o suficiente para podermos ganhar um mundo mais evoluído. Mas como esse mundo pode ser mais evoluído? Kardec fala no Livro dos Espíritos que uma personalidade reencarnada na Terra, de grande vulto de filosofia, foi invocado para saber como se encontrava no mundo espiritual. E quando ele veio, ele falou assim: olha, eu estou reencarnado num outro planeta, em outro lugar, não estou mais na Terra. E Kardec, a ponto de querer comparar, ele falou assim: nesse mundo que você está reencarnado, qual a sua idade? Ele falou: em bases da Terra eu tenho 6 meses de idade. E qual a sua inteligência nesse mundo? De um homem de 30 anos da Terra. 6 meses no mundo de idade, com a consciência de um homem de 30 anos da Terra. Olha a evolução desse mundo. Não dá para a gente compreender. Já pensou uma criança com 1 aninho de idade, 2 anos, não for 5 anos que consegue conversar bem, com a inteligência de uma pessoa de 30 anos, argumentando conosco, a hora que a gente queria dar alguma coisa, ela não queria. Já ia entrar nos tapas cedo pela fragilidade física, não ia? Porque começa a dialogar muito, a gente apela lá e fala: não, é porque assim eu quero, não, acabou. Tá certo? Eu particularmente acho que tá. Porque tem a papoterapia, a biliscoterapia, a tapoterapia. E Deus, na sua perfeição, Ele fez uma região assim no fim das costas perfeita para a gente dar tapa, que não dá trauma nenhum ali. Então é necessário, porque quer o bem. E Deus faz a mesma coisa conosco de uma maneira mais inteligente. Às vezes nós precisamos tomar uns tapas da vida, tomar uma surra da vida para a gente acordar, para a gente entender que não é do nosso jeito, não é do nosso gosto. Só que Ele não tem pressa. Nós temos livre-arbítrio. Quer escolher furar o olho do outro? Beleza, fura à vontade, mas você vai nascer sempre. Quer arrancar a orelha do outro? Pode arrancar. Você quer encher a orelha do outro de porcaria? Pode encher, fica à vontade, mas vai te faltar. Quer falar um monte? Pode falar, mas vai te faltar. É livre. Nós somos livres para fazer o nosso futuro. Nós somos livres para ser felizes ou infelizes. Porque não tem nenhuma atitude nossa voltada para o mal que não tem o seu salário. Mas não tem nenhuma atitude voltada para o bem, por menor que seja, que não tenha a sua recompensa. Mas o que eu posso fazer de bem? Que sorria. Não, o cara é bobo. Mas a gente já viu alguns filminhos que aparecem na internet, nos WhatsApp da vida, o cara pega lá um negócio na mão e começa a rir. De repente está todo mundo rindo. Não sabe porque o cara está rindo, mas está todo mundo rindo. E o inverso é a mesma coisa. Se nós fecharmos a cara, ficarmos sempre carrancudos, isso vai esparramar. E as pessoas não sabem nem por que tem que ser, mas faz. E o que o Evangelho nos ensina, na mansuetude e da brandura, que nós seremos herdeiros da terra. Então, tanto no mundo espiritual nós estaremos na terra, como encarnado nós estamos na terra. A nossa vida, que horas tem? A nossa vida como espíritos eternos,
é uma só. Só que ora nós estamos desencarnados, ora nós estamos encarnados. É necessário. Porque a criança não aprende na escola as coisas? Aprende. Aí ela vem para casa, o que a casa tem que fazer? Reforçar o estudo. Aí ela volta para a escola para fazer a prova. É a mesma coisa. Nós estamos aqui para fazer as provas. Nós estamos aqui para aprender os segredos que a vida nos traz. Mas os segredos que a vida nos traz, ele traz de vários nomes. Traz como pai e mãe, traz como irmãos, traz como parentes, traz como chefes de serviço, traz como professores. Tem um monte de nome. E cada problema nosso, nós temos que enfrentar. Não foge, não. É bobagem fugir. Porque nós podemos até fugir. Nós temos o livre-arbítrio de fugir. Mas nós não tiramos nota naquela matéria. Nós vamos ter que voltar e fazer a prova de novo. E quando não faz no período normal, o que nós vamos fazer? Na segunda época. E se não fez direito na segunda época, o que nós vamos fazer? Reprova. Aí o que acontece? Vai fazer o mesmo ano de novo. E por que o ano depois que nós vamos reencarnar, para refazer o que nós não fizemos, vai ser pior? Porque nós não vamos estar com as mesmas pessoas do nosso coração. Porque elas seguiram. Nós ficamos. Então nós vamos ter que trabalhar dobrado para reencontrá-los no futuro. É simples assim a vida. O tempo que nos é dado é perfeito. Mas se nós perdemos, esse não volta. Mas a bondade de Deus nos confia sempre uma nova oportunidade para a gente se predispor e nos aplicar. Kardec veio e trouxe a doutrina com uma lucidez muito grande. Quem ganhou a Gênese? Aquela senhora lá. A senhora ganhou a Gênese, né? Normalmente na nossa casa, quando alguém ganha um livro, ele tem um mês para estudar, depois fazer a exposição na frente. E na Gênesis, logo no finalzinho, fala que assim, no momento de transição da terra de provas e expiações, isso pode levar 1000, 2000 anos. Jesus daria para todos os espíritos desencarnados, aqueles mais revoltadinhos, que são decididos a não fazer coisa muito boa, uma nova oportunidade. Todos eles iriam reencarnar. Se não passasse no teste mínimo, não tirasse a nota mínima, eles iam ser levados para outros planetas de ordem inferior, mas que fossem similares em suas sintonias. Então quem gosta de uma bagunça é para daquele tipo de bagunça. Quem gosta de uma bagunça vai para outro livro. Mas esses planetas seriam tão inferiores ainda nesse tipo de vibrações, de sentimentos, que lá eles seriam missionários. Eles seriam considerados santos naquele planeta. Então a turbulência que nós temos, que possa se apresentar, são oportunidades que Jesus está dando para todos esses espíritos. E nós vamos questionar Jesus se ele está fazendo certo ou errado. Nós temos que nos preocupar em fazer as coisas certas. Isso que nós temos que nos preocupar. Isso que chama-se reforma íntima. É difícil de aprender? É. Por quê? Porque nós já estamos no vício. É a mesma coisa que uma condução andando, de repente o motorista resolve brecar de uma vez. Vai desarranjar tudo que está lá dentro. A mesma coisa somos nós somos o motorista da nossa vida. Brecar de uma vez não tem jeito, nós vamos fazer um maior estrago com tudo que tem. Veio Kardec, trouxe a doutrina espírita. Só que no Obras Póstumas, que é uma obra, como diz o nome, depois que Kardec desencarnou, que publicaram, tinha um monte de anotações que ele tinha guardado em suas gavetas. E numa dessas anotações dizia que ia ser dado para ele o tempo suficiente para ele terminar os volumes da obra, que depois ele teria que reencarnar rapidamente para dar continuidade na obra. E nós acreditamos que Kardec é o Chico reencarnado, porque não tem ninguém que nasceu no final do século para começo do século que leve a doutrina, viva a doutrina com tanta amplitude, com tanta decência, coerência,
que não siga os passos de Jesus em toda a sua simplicidade e humildade, como Chico. E algumas pessoas às vezes falam assim: ah, mas a doutrina espírita fala que todo mundo é médio, Chico era mais um médio fenomenal. Podemos até entender assim, mas no livro dos médios fala que os espíritos superiores não perdem tempo. Então tem uns espíritas médios que só psicografa romancinho, só psicografa para psicologia, só psicografa, como é que fala aquilo? Autoajuda. Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é o Evangelho de nosso Senhor Jesus aplicado em nossas vidas. Quando Jesus fala que na casa do Pai havia várias moradas, André Luiz dá uma narrativa assim, que o amor é um edifício enorme e a fé é uma fortaleza invencível. Isso ele fala. Então não tem ninguém que tenha reencarnado e tenha psicografado mais de 450 volumes de livros, que ninguém vai fazer isso. E ele psicografou em braille, o Chico. Ele psicografou invertido, psicografou em inglês, que acima de tudo, extremamente consoladora. Igual o médium que tem aí, por mais famoso que seja, tem a amplitude de ser consolador todos os seus livros, esclarecedor. Ninguém. Dia 30 de junho agora vai fazer 14 anos que ele desencarnou. Que Jesus nos abençoe.